Pessoal, hoje eu vi uma postagem dizendo assim, que a frase siga o seu coração não devemos levar a sério, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então não confie nos seus sentimentos, né? Se os seus sentimentos falam que não é bom tal coisa, você não confia, porque o seu coração é enganoso. Mas não é isso que diz no texto. Se você for em Jeremias 17, lá no meio está esse verso. Mas o que tem antes e depois desse verso? Está dizendo assim que o coração do povo estava gravado o quê? No coração deles? A idolatria. Que Deus não estava aprovando, né? Há uma deusa lá chamada Azerá, uma coisa assim. E depois do texto, ele fala sobre as pessoas que enriquecem desonestamente. As pessoas que são corruptas, ó, que gostam de passar a mão nas coisas dos outros. Então, o que é o coração enganoso? É um coração que, assim, você não deve validar nenhum sentimento seu, porque sempre o seu coração vai estar errado. Só que tem uma coisa, quando a gente invalida os nossos sentimentos, a gente vai engolir os nossos sentimentos. E isso vai gerar um problema de saúde. Quando você invalida os seus sentimentos, engole sapos e mais sapos todos os dias, isso pode gerar um problema emocional e até mesmo físico. Então, o que é pregado muitas vezes é o seguinte: eu não quero, mas eu faço porque é o certo. Eu não estou feliz, mas eu vou porque é o certo. Toda vez que estou em contato com esta pessoa, eu me sinto triste, mas eu tenho que ficar com ela, porque é o certo. E aí você vai engolindo, porque seu coração é enganoso e você, todas as suas opiniões, posições, sentimentos, não vale nada, porque você deve ser um robô. Não é isso que está escrito no texto. Então, se você quiser ir lá, olha Jeremias 17 e fala para mim aqui nos comentários se é isso que está escrito no texto. Ah, Carol, então se eu tiver com raiva de alguém, eu tenho que ir lá e matar a pessoa? Não, porque você tem que considerar o contexto todo da Bíblia. Né? Davi, ele tinha sentimentos. Quando ele estava com raiva de alguém, ele pedia a justiça do Senhor. Ele escrevia salmos. Você vê nos salmos ele demonstrando muitos sentimentos. Ira, indignação, entendeu? Amor, alegria. Ele entrava dançando, quando ele estava feliz, ele entrava dançando na cidade. Então a gente não foi feito para ser uma pessoa sem sentimentos, que reprime os nossos sentimentos, né? A gente foi feito para ser seres humanos, à imagem e semelhança de Deus, e Deus também tem sentimentos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que várias vezes Deus fala que ele está indignado, ou que ele está chateado, triste, como ele ficou com o povo antediluviano, né, antes do dilúvio. Ficou triste com a humanidade, o que se tinha se tornado, né, tamanha violência. Ele tem amor por nós. Tanto é que ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho para todo aquele que crer em Cristo não pereça, não morra para sempre, né? Mas tenha a vida eterna, né? Em Cristo Jesus. Então, gente, Deus, ele tem um caráter maravilhoso. Então, toda vez que você vê um verso que alguém use e fale alguma coisa que distorça o caráter de Deus na sua mente, nossa, não é para mim seguir meu coração, então Deus não quer que eu seja feliz, então porque eu não posso buscar a minha felicidade. É isso que o texto está dizendo. Olha como que distorce, né? Distorce, distorce. E aí a pessoa, ela começa a ver Deus de uma forma negativa. Isso vai causar duas coisas. Ou ela vai se afastar, não vai querer saber mais de Deus. Ou ela vai seguir ali com o coraçãozinho apertado, se forçando, se diminuindo para caber naquela caixinha daquele versinho que não foi considerado o contexto dele para entender o que ele está dizendo. E ela vai viver ali mal, entendeu? Outro texto que também é usado para reprimir os nossos sentimentos é o texto que Paulo fala que a gente deve entregar o nosso corpo para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aí a pessoa, ela fala assim, olha, aqui a gente não prega mensagens de amor, de misericórdia, de emoções, né, de vitória, de bênçãos, né, de nova aliança, sabe, a gente prega aqui, é um culto racional, aqui a gente prega profecias, a gente prega a teologia, né, então aqui não é um lugar onde a gente levanta os braços, a gente pula, nada disso, porque aqui é um culto racional, conforme disse o apóstolo Paulo. Gente, mas Paulo não está dizendo isso, ele não está dizendo a respeito de reverência nesse texto. Ele não está dizendo que a gente não deve ter sermões emocionais que toquem nosso coração, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que você não pode ter sentimentos, que você tem que ser apenas racional.
entendeu? Não, você pode ter sentimentos. Deus tinha, como eu falei para vocês, Davi, né? E muitos outros. Jesus, quando olhava os fariseus, aquela hipocrisia deles, né? Ele falou assim: vocês são hipócritas, entendeu? Ele não ficava engolindo tudo, não. Na hora que ele entregou a sua vida na cruz, ele engoliu, né? Mas foi por não salvar. Mas ele fez tudo isso para que a gente tivesse vida em abundância. Ele já engoliu o sapo por você. Então, assim, não é que você vai sair matando, brigando com todo mundo, não. Mas você não vai se sentir mal por você ter sentimentos, entendeu? O sentimento te protege. O medo, por exemplo, vai te livrar do quê? De você cometer algum engano que vai prejudicar a tua vida, a tua saúde. O nojo faz você evitar de você comer uma coisa que está estragada, que vai dar uma doença em você. A tristeza faz você ressignificar um acontecimento, entendeu? Faz você aprender coisas e assim por diante, todos eles. A raiva faz você colocar limite nas pessoas que estão te humilhando, estão te pisando. Então Deus colocou todos esses sentimentos em nós. Não foi pra gente falar assim: não, eu vou reprimir porque eu tenho que ser um robô assim, sim, só bate a cabeça, cabresto, não posso ter opinião, tenho que aceitar tudo. Não, Deus quer que você tenha opinião. Ele colocou dentro do nosso coração o seu espírito. E o espírito dele, quando ele vê uma coisa errada, ele faz você ver também. Ó, aquilo lá tá errado. Faz o seu coração dar uma apertadinha assim, sabe? Aí o Espírito Santo que está em nós, que imprime suas leis no nosso coração, depois que a gente crê em Cristo, e isso acontece, a Bíblia diz, ele fala no nosso coração, na nossa mente, e aí a gente fala: não, meu coração é enganoso. Mas, você aceitou Jesus, você creu em Cristo. Você não está crendo em Azerá, que nem o caso do povo de Israel. Você não está crendo num ídolo. Você está crendo em Jesus Cristo. Você não está mais enquadrado no coração enganoso. Entendeu? E o texto de Paulo fala: entregar-se completamente a Deus. Quando a gente entrega o nosso corpo como sacrifício vivo, a gente vai usar o nosso corpo para fazer o quê? Coisas boas. E não o mal para as pessoas. Então, o culto racional é isso. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando você ajuda uma pessoa, você está fazendo para Deus. Entendeu? Então é esse o culto racional. Oferecer-se em sacrifício vivo. Ou seja, eu vou oferecer-me para a obra do Senhor. Né? Você pode ler o capítulo anterior, ler a continuação do 12 também, para entender o que que Deus está falando. Existem várias versões da Bíblia, existem aplicativos da Bíblia, tem o YouVersion. Eu amo ele, não sei como que fala em inglês isso. Mas você compara todas as versões ali e vê como que foi para você tirar a conclusão do que era. Não fica aceitando um versinho. A pessoa fala uma verdade absoluta para você baseada num versinho, que não é o que está dizendo. Não era essa a intenção de Deus naquele texto. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.